Sobre as doutrinas, os ensinos da Bíblia. Estudamos sobre a doutrina de Deus, depois sobre a igreja. E hoje vamos falar sobre as Escrituras. E vamos compartilhar este tema, que é importantíssimo, como todos os outros. Amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus, pedindo a sua bênção. Nosso Deus, graças te damos por mais uma semana que findou ontem, essa semana que inicia hoje. Obrigado pelo seu amor, seu sustento, sua fidelidade. Obrigado porque tu és o nosso Pai, a nossa rocha, a fortaleza das nossas vidas. Agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui juntos como igreja. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Espírito Santo que nos ensine, que fortaleça a nossa vida contigo, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza de que a sua palavra é a verdade para nós e para o mundo. Obrigado por cada irmão que está aqui, aqueles que vão ver esta aula depois, que o Senhor abençoe suas vidas, suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, bom dia. Bom, irmãos, nosso tema é sobre as Escrituras, sobre a palavra do nosso Deus, E nós vamos ter duas aulas, hoje no próximo domingo. Hoje nós vamos dar uma ênfase mais sobre a Bíblia como um livro, sobre a inspiração de Deus para com os homens que escreveram, a revelação de Deus, interpretação da Bíblia. Esses três temas, inspiração, revelação e interpretação, são fundamentais. Embora seja assim, um tema, inspiração, revelação e interpretação, vamos dizer, teóricos, mas é importantíssimo para nós não cairmos nas ciladas que nós temos hoje, desde a época dos apóstolos, Os apóstolos escreveram muito sobre os falsos mestres, sobre os falsos ensinos, e os falsos ensinos existem porque as pessoas, os homens, eles olham para a inspiração da Bíblia, revelação de Deus na Bíblia, interpretação de Deus dos assuntos referentes à fé de uma forma errada. Por isso, nós achamos importante nós relembrarmos isso e tentei também trazer algumas coisas práticas, No próximo domingo, nós vamos, ler mais textos e vamos ter, algo para aplicar na minha vida prática a importância da palavra do Senhor Deus. Amém? Então, vamos lá. Primeiro, nós podemos... Espera aí. Está ligado. Tá, Aí, isso. Voltar. Aí. Bom, nós colocamos 3 pontos aí para iniciarmos. Primeiro, a Bíblia, o livro mais odiado pelo mundo, Pessoas, sistemas políticos, filosóficos e sociais. Este livro aqui, sem dúvida nenhuma, não é porque nós somos crentes, não é porque nós temos essa visão, mas se você fizer uma pesquisa, desde a época de Jesus, e principalmente depois que a Bíblia foi impressa no papel, é o livro mais odiado do mundo. Quantidade de líderes religiosos, políticos, sistemas políticos que destruíram volumes escritos da Bíblia, é uma coisa imensa. E os homens, disse o Senhor Jesus, que o mundo odiaria a ele, aos seus discípulos, e a Bíblia é o ensino do Senhor Deus. Então, nós vivemos dias, hoje também, onde a Bíblia tem sido perseguida,
né, onde a Bíblia, os ensinos de Deus, têm sido massacrados, né? E eu estava ouvindo uma palestra do pastor Ronaldo Lidório. Essa palestra foi em 2017, uma pregação. Esse pastor é um missionário da igreja presbiteriana, que já atuou muito na África, e hoje está no Brasil já há alguns anos e trabalha com as missões indígenas, né? E ele, em 2017, ele falou que a Universidade de Oxford, da Inglaterra, que é uma das universidades mais antigas do mundo, uma vez ao ano, um grupo lá de filósofos, etc., eles escolhem um termo que está predominando no mundo. Em 2017, já tem tempo, a expressão foi pós-verdade. O que significa isso? Que o mundo, que os sistemas filosóficos, etc., não aceita mais uma verdade absoluta. Não existe mais. E a Bíblia é a verdade absoluta de Deus para nós, para o homem, mesmo para os incrédulos. Esses sistemas, eles estão criando todos esses pensamentos, né, para atingir também aquilo que é a palavra do nosso Deus. Porque se hoje as pessoas não creem que existe uma verdade absoluta, o que é isso, né? Deus é santo. Não, isso daí não é uma verdade absoluta. Depende de como que você aceita isso, como que você interpreta isso, como que você pensa sobre isso. E esses pensamentos, isso tudo é para desencorajar, para destruir, para impedir que as pessoas estejam crendo na palavra do nosso Deus. Isso está entrando na própria igreja, né? Esse mesmo pastor, numa das suas mensagens, ele disse que foi convidado para pregar em uma igreja, ele não falou o nome, né? Mas antes, o pastor da igreja, os outros pastores chegaram e falaram: irmão, aqui a gente não fala mais de pecado, porque as pessoas estão muito sensíveis, as pessoas estão muito, né, melindrosas por causa de tudo isso que tem acontecido no mundo. Então, irmãos, o mundo odeia esta palavra e vai fazer de tudo para desqualificar, para falar que isso aqui é mito, para falar que isso tem contradições, para falar que isso é uma mentira, para falar que Jesus foi um homossexual, para falar que os milagres que aconteceram aqui foi invenção de homens. E nós, como crentes em Jesus, nós temos que assumir esta postura de defesa desta palavra. Amém, irmãos? Este é um tempo, diz o apóstolo Paulo, estamos vivendo tempos difíceis em que nós teremos que pedir a Deus coragem para defender esta palavra do nosso Deus. Não é brigar com os outros, não é criar ódio, raiva para com aqueles que perseguem este livro, mas é, através do Espírito Santo, defender esta palavra. Isto é uma coisa que acontece hoje. Muitos países, eles destroem esta palavra, proíbem de você ter acesso. E nós temos que nos preparar para o nosso dia a dia, lá onde você vive, na sua família, no seu trabalho, nos seus contatos. Muitos se levantam contra esta palavra, mas o Espírito Santo vai nos dar graça para defendermos com amor, com sinceridade, com firmeza esta palavra. Amém? O segundo ponto aí para iniciarmos é que a Bíblia, ela é um livro. Está aqui, um livro. Se você colocar a sua Bíblia na sua estante, vai ser um livro.
A Bíblia, você tem um encontro com a palavra de Deus quando você abre e quando você lê. Fechado na minha estante, de segunda até hoje de manhã, se fosse o caso, seria apenas um livro. As pessoas, abrem no Salmo 91 como um escudo, Alguns abrem no Salmo 23 como uma bênção que emana do próprio livro, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, nós temos que ter essa consciência. Esta palavra de Deus se torna uma palavra de Deus para a minha vida quando eu abro, quando eu leio. Quando eu leio a palavra de Deus, Deus fala a minha vida. Então, nós temos que estar atentos a isso, porque lá na sua estante, assim, é apenas um livro, como um livro de matemática. Que é isso, pastor? Isso é uma heresia? Não. Se você deixar esta palavra de Deus a semana toda lá, é um livro de geografia. Quando você tira, quando você abre, quando você lê, é a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Depois, o poder da palavra do Senhor Deus. Você conhece uma missão chamada Gideões, que é uma missão que tem o alvo de colocar o Novo Testamento nos hotéis e etc. E a gente vê muitos testemunhos de pessoas que estavam nesses hotéis e quando abriram e quando leram, uma vez eu vi um testemunho de um desses irmãos envolvidos com esta missão, em que uma pessoa depois entrou em contato falando que naquela noite ela ia se matar, mas que lendo esta palavra de Deus, Deus trouxe uma palavra específica para a vida dele, e a partir disso ele começou a procurar o que é esta palavra de Deus para ele. E eu coloquei aí, como é a minha origem, então eu sei de algumas histórias, existe uma igreja lá no interior da Bahia, chamada Iramaia, uma cidade, pequena, não sei como é que está hoje, mas eu tive um rapaz, na verdade um jovem senhor, na época quando ele foi para o seminário, tinha 37 anos mais ou menos, e ele falou, não, o meu ministério é trabalhar no Nordeste, então ele foi depois missionário, ele ainda é na Bahia, Paraíba, ele andou lá, e a primeira igreja foi esta igreja nesta cidade. Eu nunca esqueço porque a gente manteve sempre esse contato, e uma certa vez ele me contou, Samuel, você sabe como que a igreja de Iramaia, a igreja evangélica congregacional, iniciou? Eu falei, não. Uma pessoa, um homem, andando na rua lá, era uma cidade pequenininha, não sei como é que está agora, achou a página de João 3,16 na rua. Eu não sei se alguém que rasgou a Bíblia, jogou fora, ou algum irmãozinho que esteve lá com a sua Bíblia bem usada, e a folha despencou. Eu sei que esse homem achou essa página da Bíblia e ele leu. E aí ele foi impactado pelo Espírito Santo, ele foi tocado para ele descobrir que amor é esse. O amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E aí ele procurou na própria cidade, mas não tinha um número expressivo de cristãos, ou eu não sei assim a história direito, eu só sei que ele encontrou alguém de uma outra cidade e explicou para ele, e mostrou para ele que amor é esse, e a partir disso ele se converteu, e ele falou, não, eu vou iniciar, eu quero passar esse amor de Deus para outras pessoas. Irmãos, o poder que a palavra de Deus tem. E aí existem muitos testemunhos desses. Que glória, Nós temos uma palavra, conforme diz a Bíblia, uma palavra viva,
São palavras, são letras, mas quando você lê e quando Deus vai usando o Espírito Santo para te ensinar, é uma palavra viva, poderosa. Por isso que o diabo faz de tudo para criar obstáculos para que você tenha tempo, para que você tenha desejo, para que você possa entender esta palavra do nosso Deus. Amém? Então vamos lá, agora algumas coisas específicas. Primeiro, nós usamos esse termo Bíblia, mas não é um nome que está dentro dos escritos de Deus, né? Aí está falando que não é encontrado a palavra Bíblia nas Escrituras, né? Eu vou virar aqui que a minha vista está um pouco curta. A palavra grega biblos refere-se à folha de papiro preparada para escrita. É assim, apenas um esclarecimento, eu acho que você sabe disso, né? Um rolo de tamanho pequeno era chamado biblion, né? E vários destes eram uma Bíblia. Então, Bíblia é um termo grego, né? Onde um livro se chamava Biblion e o conjunto de livros se chamava Bíblia, né? Portanto, Bíblia significa literalmente coleção de livros pequenos. Então, nós temos a Bíblia, porque você sabe, é uma coleção de livros. Alguns não são tão pequenos, né? Alguns são 4 capítulos, né? Um capítulo, que é a Epístola de Judas, mas nós temos os Salmos com 150 e etc. Mas colocou-se esse nome de Bíblia porque é um ajuntamento, é uma coleção de livros, livros que Deus deu para nós. Amém? Com o desaparecimento dos rolos, depois a gente vai mostrar, a palavra biblos passou a significar livros. Daí surgiram biblioteca. Você sabe o que é, né? Aquele local lá que tem aquele monte de livro para você estudar. Bibliografia. Quando você escreve um livro, você tem que colocar no final as fontes, né? O que eu expus aqui tem coisa minha, mas eu fiz pesquisas e eu coloquei o nome do autor que eu pesquisei, o nome do próprio livro, etc. E tem esse tal de bibliófilo, que é o colecionador de livros raros, de livros antigos. Então, eu coloquei isso só para os irmãos saberem que a palavra Bíblia não está dentro dos escritos do Senhor Deus. Foi um termo usado para colocar, né, o ajuntamento de todos os livros, tá bom? Irmãos, quem quiser falar, por favor, levanta, tá? Vamos lá. Bom, o primeiro elemento que foi usado para registrar, não apenas os escritos do Senhor Deus, mas outros, se chama papiro, que vem de uma planta. Então, planta aquática que cresce junto aos rios, lagos e banhados do Oriente, sua entrecasca servia para a escrita. As tiras extraídas do papiro eram coladas umas às outras até formarem um rolo de qualquer extensão. Então, você vai ver aí... Opa! Devagar, agora vai. Piro. Não. Aí. Bom, aí você está conhecendo a planta. Então, eles cortavam este caule, abriam em cascas como uma cebola, secava e juntava um ao outro, e aí, com a tinta, escreviam, né?
Então, essa era, no início, né, dos registros, era usado esta planta. Depois veio o que a gente mais conhece, pergaminho. Isso daí, irmãos, claro, muito antes de nós termos o papel. Você sabe que o papel começou em 105 depois de Cristo. Isso um papel rústico, né? Bem o protótipo, né? Coincidentemente, um chinês que descobriu, né? Coincidentemente, né? Pergaminho era o suporte para escrita utilizado no passado, servindo como folha para que textos pudessem ser escritos. Era produzido de peles de animais. O pergaminho foi um dos principais meios para registro da escrita. No passado, era feito de pele de animais. Né? Então, você vai ver uma figura. Aí. Eita! Espera aí, vai dar certo. Aí. Então, peles de animais que secava, né? E aí ia juntando uma pele a outra ao lado e eles iam escrevendo. Aí eu pensei, nossa, primeiro, como eram homens dedicados para deixar o registro da palavra do nosso Deus para os nossos dias. Se hoje a gente tem um trabalhozinho no Word, né, no computador, que a gente reclama que tem que digitar tudo, né? Ou antes era carta escrita, na mão, no papel. Aí eu fiquei pensando, Senhor, como nós devemos ser gratos por esses que iniciaram os registros da palavra do nosso Deus através de um meio tão árduo, né, irmãos? Porque cortar planta, secar planta, esticar, ter o tempo, procurar a tinta, registrar. E isso, os escritos antigos eram registrados assim. Então, nós temos na Bíblia uma classe de pessoas que Deus separou, que se chamava escribas. Esses escribas eram pessoas específicas que Deus separou para o ministério de registro da lei de Deus, da palavra do nosso Deus. Depois eles se desviaram um pouco, né, na época do Senhor Jesus, e se tornaram uma encrenca, né? Eles, na religiosidade deles, com os fariseus, eles, né, perseguiram muito o Senhor Jesus. Mas, tirando esse fato, esses homens eram os homens que tinham um trabalho árduo, né, de escreverem, de copiarem. Eles eram copistas, eles copiavam a palavra de Deus para deixar para as outras gerações. E aí eu falei comigo mesmo, Samuel, você precisa desfrutar mais de todos os meios fáceis que Deus tem dado a nós hoje para estarmos com esta palavra escrita hoje. Se você observar, tem dezenas de Bíblias, é Bíblia da mulher, é Bíblia disso, é Bíblia para criança, é Bíblia de estudo, etc, etc. Então, hoje, as facilidades que nós temos, nós precisamos dar valor, porque essas pessoas tinham um trabalho árduo. Tanto é que lá em Esdras, se você ler, você vai ver que em um certo momento Deus chama Esdras e fala, olha, você precisa ler a lei de Deus para o povo. E não tinha uma Bíblia para cada um, era uma cópia só. E diz lá o texto que eles foram para a praça, ficaram do amanhecer ao entardecer, de pé na praça, ouvindo a leitura da lei de Deus. Que coisa árdua, né, irmãos? E, às vezes, a gente, né, quando começa a ler esta palavra, que é uma luta espiritual, você não pode deixar de observar isso. Às vezes eu começo a ler, aí vem, né, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, como eu volto, e aconteceu isso, e como é que eu vou fazer? O pensamento vai sendo atingido por um monte de coisas. Por quê?
humanamente falando, nós, né, às vezes somos, né, fracos no sentido de que a gente não consegue ter uma concentração, e espiritualmente é uma batalha espiritual. Jesus venceu o diabo não falando, não, eu sou o Filho de Deus, eu tenho esse poder. Jesus venceu o diabo declarando a palavra de Deus, mesmo sendo Filho de Deus. Então, esses homens, eles tinham um trabalho árduo para que hoje você possa ter esta Bíblia. Amém, irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta, falar? Por favor, vamos lá então. Bom, conforme eu falei, né, a Bíblia é um termo grego, né, que não está dentro da Bíblia. Agora eu vou pedir que vocês, por favor, estejam abrindo as Bíblias. Eli, você pode ler Mateus 21, 42. Aí nós temos alguns nomes, tá? Só para você ter ciência, alguns nomes relacionados às Escrituras, à palavra do Senhor Deus. Então, Eli, por favor, leia Mateus 21, 42. Vou pedir já a irmã Selma para separar Romanos 1, 2. Irmã Luci, separa aí Isaías 34, 16. Pastor Marco, Hebreus 4, 12. E Lucas, irmão Lucas, Romanos 3, 2. Então, esses irmãos vão ler, vamos apenas ouvir, você anota aí, e aí nós vamos ver esses nomes, tá bom? Ok? Vamos dar um tempo para os outros irmãos acharem o texto. Então, Eli, Mateus 21, 42, por favor. Perguntou-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, Jesus cita esta palavra de Deus como Escrituras, né? Os escritos, os registros do Senhor Deus para nós. Vamos lá, Romanos 1, 2. O qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio de seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Amém. Então, aí, uma outra expressão, Sagradas Escrituras. Porque se é uma palavra de Deus, é uma palavra que vem do sacro, do sagrado, do santo, né? Vamos lá. Isaías 34, 16. Quem é que ficou? Alguém leia, por favor. Buscai no livro do Senhor, e dele nenhuma dessas escrituras falhará. Certo. Nenhuma, nem outra faltará. Ok. A boca do Senhor ordenou, e o seu Espírito mesmo a manifestará. Amém. Então, o livro do Senhor, né? Até os apóstolos, o povo de Deus tinha o quê? A lei, né? Os escritos do Antigo Testamento. E, em alguns momentos, este livro, né, pelas invasões dos outros povos, foram perdidos. Perdido. E, em alguns momentos, você lê lá em Reis, Crônicas, que eles encontram este livro do Senhor. E quando eles encontram, aí usam bom tempo com o povo para ler este livro do Senhor. Que não seria essa Bíblia toda que nós temos hoje, é claro, mas os registros da lei, do Gênesis, etc., que Deus já tinha tocado em homens para registrarem, conforme foi Moisés e outros, né? Pastor Marco, esse texto a gente sabe, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Então, a palavra de Deus, né, que é tudo isso que nós temos hoje. Olha, o escritor aos Hebreus
nos mostra a profundidade, o poder, né, o alcance, a majestade, né, aquilo que é de sabedoria desta palavra de Deus, ok? E o último, Romanos 3:2. Tá, perfeito, irmão. Qual é, pois, a vontade de Deus? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em todo sentido. Primeiramente, as palavras de Deus que foram confiadas. Na sua versão está as palavras de Deus, né? Em outra versão traz essa oráculos de Deus. Oráculos de Deus seria as profecias, o anúncio de Deus das coisas que iriam acontecer, né? Mas é esta palavra do Senhor Deus. E só um item para que os irmãos estejam cientes: a expressão "assim diz o Senhor" ocorre mais de 2.600 vezes na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Então, assim diz o Senhor, esta é a palavra do Senhor Deus. Amém? Alguém quer compartilhar, fazer alguma pergunta que eu saiba, né? Vamos lá. Então, assim são algumas coisas básicas que vocês já sabem. A construção da Bíblia, ao todo foram 40 autores, 1.600 anos. Alguns escritores afirmam 1.400, 1.500, ok, né? 3 línguas: hebraico, que é a língua de Israel, oficial, né? Uma língua difícil, a gente aqui do Ocidente, né? O pastor Marcos lembra do tempo de seminário, eu também, pastor Reinaldo, a gente teve assim alguns encontros, né? Mas é uma língua difícil, porque não é essa língua que tem os mesmos caracteres que nós temos, né? E o grego de hoje, né? Se você quiser, eu era assim mais, como no meu tempo, né, pastor Marco, lá de seminário, eu era assim mais próximo a estudar o grego. Então, se você quiser conhecer melhor, se quiser levar para casa para você ler, eu empresto, tá? Aqui é o Novo Testamento grego, né? É muito bom, né? Então, você vai ver. Eu vou deixar aqui para depois você vir aqui e ver como é que eram essa língua, né? E a Bíblia alcança 3 continentes, 3 geografias onde as histórias aconteceram. A Europa, né? Itália, ali Paulo tinha plano de chegar até a Espanha, a Ásia e a África, né? Etíopes, que a Bíblia chama, né? E muitos outros. A Ásia, assírios, né? Persas e etc. Ok? Bom, a estrutura da Bíblia você também já sabe, né? 66 livros ao todo, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. O Antigo Testamento, nós temos essa divisão. Os 5 primeiros livros se chama Pentateuco. É uma palavra grega, né? Pentateucos, que significa, né, 5 recipientes. Penta, você sabe, né? O Brasil ele vai ficar penta eternamente. Eu creio nisso, né? Porque do jeito que está a coisa, não vai ganhar mais nada, não. Então, penta você sabe de cor, né? Penta, né? Teucos seria recipiente. Então, são os 5 livros, são os 5 recipientes que Deus deu a Moisés para que ele registrasse como o início de tudo, o início do povo de Deus, e etc. Nós temos os livros históricos, os 12 livros, né? Reis, Crônicas, Samuel, né? E os outros, né? Ruth, etc. São livros que contam o início do povo judeu como uma nação. O início do povo judeu foi com Abraão. E aí depois, quando eles foram para a terra, eles se instituíram como um povo, né? Nós temos os livros poéticos, Salmos, Eclesiastes, Provérbios e outros, né? Nós temos os livros proféticos, 17 livros,
São livros que às vezes a gente não gosta de ler porque a gente não entende. E para entendermos, depois a gente vai ver isso, nós temos que ter um tempo de estudo para saber quando que foi escrito, para quem que foi escrito e outras coisas. Então, nós temos os profetas maiores. Quem são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Ué, está faltando um. Então são 4. Eu errei ali. Jeremias, Daniel, Isaías e Ezequiel. Não, são 4. Lamentações de Jeremias, Samuel, né? Lamentações também, que está incluso como esse daí. Por que são considerados maiores? Não apenas pela quantidade de capítulos, mas os profetas sempre exerciam seu ministério dentro de um reinado, do rei tal até o rei tal. Então, os anos de atuação desses profetas foi de um período maior do que os outros 12, né? Os outros 12, que são chamados os menores, né? Sofonias, Malaquias, Naum, e assim vai. Então, eles tiveram uma atividade profética em um tempo menor, e os escritos também são profetas com 4 capítulos, 5, 6 e alguns outros, né, maiores até. No Novo Testamento, você já sabe, né, são os evangelhos, os 4 livros, o histórico, que é Atos, que conta a história da igreja, mas seria, né, a história da vinda do Espírito Santo atuando na igreja, nos novos crentes. Nós temos as epístolas, temos as epístolas de Paulo. Paulo foi o que mais escreveu. Depois nós temos chamadas epístolas gerais, que são as epístolas de Pedro, de João, né? E nós temos o livro profético, que é o Apocalipse, ok? Só para... Isso aí é a aula lá do pré-escolar, né? Bom, vamos entrar agora. Inspiração. O que é inspiração? O processo da inspiração, as diferentes visões da inspiração. O que é inspiração? Eu estou o quê? Inspirando, né? Então, isso inspira aí. Inspiração, né? Então, vamos ver, né? Primeiro, inspiração é o seguinte: influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. Então, para nós termos essa Bíblia aqui, Deus inspirou, Deus soprou do seu Espírito Santo para que esses homens fossem capacitados para registrar aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez, os ensinos de Deus e tudo isso que nós temos na Bíblia. Certo? Ok, irmãos? Então, influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro. Depois nós vamos ver, não é que chegava a Deus com o Espírito Santo, soprava e o homem já tinha uma entre aspas, desculpe o termo, uma possessão, e aí começava a escrever. Não é isso, né? Isso daí é Chico Xavier, né? Desculpe aí, mas é uma outra coisa, é uma ação sobrenatural de Deus, soprando, capacitando espiritualmente, e nós vamos ver depois como que isso ocorre, ok? Vamos lá. O processo da inspiração, Deus, é claro, o agente profético e a autoridade escrita, a palavra do Senhor Deus. Então, a palavra de Deus sempre vem de Deus, não vem de homens. Deus usa o homem para registrar aquilo que é a palavra do nosso Deus. Por isso que nós temos, não negando, não rejeitando, não nos tornando incrédulos, mas termos sabedoria quando a gente ouve hoje. Olha, Deus está me falando isso para a sua vida, né? Isso é muito sério, né, irmãos?
não é descrédito, Deus é o mesmo Deus de Moisés, de Paulo, Deus fala hoje, mas nós temos que estar atentos, porque aí entra muita coisa que não é de Deus, mas é de homens, né? De homens, né? Vamos lá. Teorias falsas da inspiração. Por que a gente tem que escutar isso, pastor Sam? Por que a gente tem que estudar isso? Porque daí vem erros gritantes hoje de interpretações, de visão da Bíblia, de ensinos falsos. Conforme eu disse, desde Paulo, desde João, Pedro, tinham os falsos mestres. E eles se tornaram falsos mestres porque eles tinham estas visões erradas. A gente vai mostrar aqui. Primeiro, inspiração natural humana, essencialmente humana. É o que muitas pessoas falam, aqui não tem nada de Deus, aqui tudo é invenção de homem, é uma inspiração humana, foi o homem que criou isso daqui, foi a religião, foi os pastores que criam essa ideia de você ser assim, assim, assado. Então, inspiração humana, isso aqui não tem nada de Deus, isso aqui tudo é invenção humana. Depois, inspiração parcial, partes da Bíblia são inspiradas, outras não. Né? Então, existem teólogos, pastores, crentes, que pensam assim, que ensinam assim. Quer ver? Uma das dificuldades também, a gente vai falar sobre a tradução da Bíblia que nós temos hoje, né? Porque foi escrito em hebraico para traduzir para a nossa língua e para as outras línguas. Hoje ainda existem muitas línguas que não têm a Bíblia. Existem servos de Deus chamados especificamente para isso. Esse pastor Ronaldo Lidório, que trabalha hoje especificamente com as tribos indígenas no Brasil, eles fazem um trabalho de tradução da Bíblia para muitas línguas indígenas no Brasil que não tem nada, né? Então, eu coloquei dois exemplos um exemplo de um versículo que você conhece, de uma tradução, são duas, né? Que pode trazer uma interpretação dessa teoria de que é inspiração parcial. Quer ver? Eu quero pedir a opinião de vocês agora. Então, nós temos esse texto de Paulo, você conhece. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, essa tradução, o que fala? Toda a Escritura é inspirada. Não é parte da Bíblia que é inspirada. Então, essas pessoas que defendem essa inspiração aí, elas falam, não, tem parte aqui que foi Deus que falou, mas tem parte aqui que foi criação humana. Aí tem uma versão, observe esta tradução. Pastor Marco já sabe isso, né, pastor de cor? Pastor Reinaldo, né? Percebe algum detalhe que possa colocar em dúvida se toda a Escritura foi inspirada por Deus? Qual é? A vírgula. Olha só, essa tradução, ela dá margem, por isso que a gente tem que estudar com várias outras, né? Ir no original. O meu grande sonho, pastor Marco, é ter ido para a Grécia. Não para olhar as coisas bonitas da Grécia, né, Eli? Mas para estudar o grego. Quando eu estava em São Paulo, lá, pastor, aí eu comecei a fazer umas pesquisas lá na tal da USP de São Paulo, aí encontrei uma professora de grego, assisti aula com ela, ela passou 4 anos na Grécia só estudando o grego, só, né? Aí ela falou, não, vocês que são pastores, olha, não era nem crente, vocês precisam estudar o grego, vamos ver se vocês vão para lá, porque vocês precisam para ter uma interpretação da Bíblia. Falei, olha, uma mulher incrédula falando isso, né? Mas não consegui, né? Tudo bem, amém. Então, o que esta tradução quer dizer? Toda a Escritura, inspirada por Deus, é proveitosa. Você vê que o verbo
no grego aí, eles colocaram após inspirada por Deus. Isso dá margem para esses homens, teólogos, né, e etc., confirmarem com esta interpretação da inspiração, que não é total, não é toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura, vírgula, inspirada por Deus, aquelas partes que são inspiradas por Deus é proveitosa, é verdadeira. Então, irmão, nós temos que estar atentos a essas coisas sutis. Ah, pastor, mas isso daí é para vocês, pastores, para os teólogos. Não, não, é para o crente. O crente precisa estar atento para que você receba o ensino da palavra de Deus como ela é, e não com essas influências humanas, ok? Bom, depois nós temos ditado verbal. Os escritores eram verdadeiras máquinas, né? Como uma psicografia, né? Moisés pegou lá a pedra, teve um momento e começou a registrar os 10 mandamentos. Paulo, lá na prisão, Deus ditou: Paulo, pega aí um rolo e começa, eu vou ditar. Não, nós temos, por isso que são, né, vários escritores, porque Deus usou também as suas habilidades, né? Pedro era um pescador, Paulo era um homem de letras, né? Amós, os escritores afirmam que Amós era um homem que trabalhava com bois, né, e etc. E Deus usava a capacidade humana também. Depois, inspiração de ideias. Deus inspirou suas ideias, não as palavras, né? Mas qual é a correta, né? Inspiração plenária ou verbal. Todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. Os escritores não eram máquinas inconscientes, houve cooperação entre eles e o Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus é algo sério, né? Porque aí nós temos a ação de Deus usando Paulo, usando Pedro, João, Mateus, Marcos, Lucas, né? O apóstolo João, usando esses profetas de Deus. Então, isso daqui é a inspiração verdadeira, correta. Todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. E Deus, os escritores não eram máquinas inconscientes, houve cooperação entre eles e o Espírito Santo. E hoje? Hoje você é usado pelo Espírito Santo. Hoje você tem a cooperação da palavra de Deus e do Espírito Santo para estudar, para receber de Deus e para passar esta palavra. Amém, irmãos? Hoje nós temos esta palavra completa, mas nós precisamos. Queridos, não é status subir aqui no púlpito e anunciar esta palavra. Não é. Longe disso, né? É temor e tremor, porque é o anúncio da palavra do Senhor Deus, e hoje tem se esvaziado muito isso, né? E você, como crente individual, Deus, através do Espírito Santo, capacita você para que você seja esse transmissor desta palavra do nosso Deus. Amém? Transmissor para evangelizar, para trazer ensino, conforme disse o texto, correção. A palavra de Deus corrige, a palavra de Deus educa, a palavra de Deus ensina, a palavra de Deus é vida. Amém? Ok? Sim, irmã, pode falar. Sim. Ela usa muito esse versículo do capítulo 23 de Lucas, onde Jesus fala, né? Em verdade te digo, hoje está disponível no paraíso. Só que eles colocam assim, em verdade te digo, hoje, vírgula. Entendeu? Tradução influencia na interpretação. Eu te digo hoje, porque Jesus está falando hoje. Ele está falando hoje, mas não, ele está falando que hoje estaria aqui no paraíso. Muda completamente. Muda. Tanto é que é algo muito sério, as traduções, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Vamos lá, irmãos? Agora,
a diferença entre revelação e inspiração. Revelação é a ação de Deus pela qual Ele dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas e que o homem por si só não poderia jamais saber. Então, revelação na Bíblia é isso, né? Coisas que pertencem a Deus, planos de Deus, propósitos de Deus, destinos de Deus para com o homem, né? Em que o homem não tem capacidade de entender, de conhecer, e Deus revela, né? Nem sempre a inspiração implica em revelação, porque a inspiração para os homens registrarem foi algo que Deus já havia revelado. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para isso se tornar claro. Primeiro, Lucas pesquisou muita coisa para escrever, entretanto, ele foi inspirado. Lucas, né? Ele escreveu qual livro? Não, livro de o Evangelho e Atos. Os evangelhos, eles foram escritos quando Jesus estava aqui? Né? Não, foi escrito depois que ele voltou aos céus. Aí o Espírito Santo mostrou para os apóstolos que eles deveriam registrar, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a partir da volta do Senhor Jesus aos céus, eles sentaram e começaram a registrar. Quer dizer, eles foram inspirados a registrar algo que já havia sido revelado. Jesus Cristo, os seus ensinos, as suas obras, já tinha manifestado essa revelação. Quando eles estiveram com o Senhor Jesus nos 3 anos, Jesus revelou os ensinos de Deus. Jesus revelou a sua obra. Jesus revelou o que ia acontecer após a sua ida aos céus, né? Então, Lucas pesquisou. Ele foi inspirado por Deus para registrar aquilo que já havia sido revelado. Agora, Moisés recebeu a revelação de Deus para escrever os primeiros capítulos de Gênesis e os outros. Por quê? Moisés escreveu Gênesis após, foram fatos que aconteceram antes, aliás, do nascimento de Moisés. Então, Moisés não estava lá quando Deus criou os céus e a terra. Então, Deus precisou revelar para ele registrar. Amém? Isso é importante também, irmãos, porque aí nós vemos essa grandeza de Deus em deixar esta palavra do nosso Deus a nós, essa importância que Deus dá para a sua palavra, quando Ele revelava os seus planos, revelava os acontecimentos, para que os homens inspirados pelo Espírito Santo pudessem registrar. E o empenho dos apóstolos em pesquisarem, em consultarem também pessoas que viveram com o Senhor, que ouviram as suas palavras para registrar. Aí nós temos esse versículo, que é o versículo básico, né? Lá de João 14, 26. Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa foi a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. O Espírito Santo faria esses homens de Deus lembrar daquilo que Jesus tinha dito, e é claro também tinha parte de pesquisas. Agora, querido, eu só posso lembrar aquilo que eu já aprendi. Às vezes eu fico assim, me olhando, Samuel, você precisa tomar, desculpa a expressão, né, vergonha na cara, né? Que nós temos uma prática, mas decorar é uma coisa que você esquece. Tá, do ponto de vista lógico, humano, pode ser, mas do ponto de vista do Espírito Santo, não. Porque aí no momento em que você tem essa palavra de Deus na sua mente, no seu coração, e no momento que você passa por aquela prova, por aquela dúvida, por aquela angústia, por aquela luta, por aquela doença, por aquela perda, etc., o Espírito Santo te faz lembrar.
esta palavra de Deus. Por isso que nós temos que ter esta palavra de Deus. Não estou falando que você vai ter os 66 livros de cor na sua cabeça, só se, né, ele implantar um chip aqui, ele dá uma ordem de comando, né? Isaías 51, versículo 2, aí, opa, né? Mas você buscar essa palavra, meditar, você decorar, sim, versículos chaves, para que na hora da perseguição, na hora da tentação, na hora da aflição, você ter esse combustível de Deus. Amém? E essa era uma prática que nós tínhamos, né, pastor Marco? Eu cito o pastor Marco porque ele veio da mesma igreja que eu, então, por isso que eu falo isso, tá? A gente na escola bíblica era uma coisa, né, quando era adolescente lá, de decorar versículos, e era uma campanha, e você tinha que ir lá na frente, falar os versículos, mas esquece, ok, tem esse lado humano, eu concordo, mas o lado do Espírito Santo, meus irmãos, é muito maior do que o nosso lado humano, amém? Então, por isso que nós temos que dar essa ênfase, guarde a palavra de Deus. Fala, pastor Marcos. Fizeram fogueira, jogaram fora, enterraram. Todos os outros livros têm passado, né? Você não lembra mais, você não compra mais. A Bíblia cura todos os séculos e prossegue exatamente igual até hoje. Amém. É sobrenatural. Sobrenatural. Ela é Sobrenatural. É verdade. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Tem aí 3 coisinhas básicas para você colocar em prática na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus revela a mente de Deus, de modo que devemos aprendê-la. Vamos ser sinceros, vamos ter um momento aqui de sinceridade, né? O povo ocidental é um povo preguiçoso para ler. Principalmente nos nossos dias aí, com a internet, com o YouTube, é muito mais fácil você ligar lá, ouvir uma mensagem, do que você ler a palavra, né? Então, nós temos que observar isso, que a palavra de Deus revela a mente de Deus, de modo que devemos aprendê-la. Num certo domingo aí, eu fui lá atrás para levar os mantimentos, aí eu vi uma Bíblia aberta, com, né, aquela ênfase, né, de leitura bíblica diária. Eu passei assim, dei uma olhada, olha que bênção, né? Ia dia a dia lá grifado que a pessoa leu. Então é uma questão, irmão, de nós termos disciplina, né? Porque a palavra de Deus revela a mente de Deus, né? Sabedoria de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Então, tudo que nós precisamos saber sobre a nossa vida está aqui na palavra do nosso Deus. Precisamos de conselhos, nós precisamos de outros instrumentos para nos ajudar, mas a palavra de Deus revela a mente de Deus, a palavra de Deus revela o coração de Deus, de modo que devemos amá-la, amar esta palavra, né? Eu fico assim, tocado naquele texto lá, né, onde os discípulos, depois da ressurreição, estavam no caminho de Emaús, conversando, chegou o Senhor Jesus, eles não conheceram Jesus, e aí Jesus começou a conversar, depois diz o quê? Porventura não ardia no nosso coração aquilo que Ele falou para nós, né? Essa é a ação do Espírito Santo em nós. Quando a gente está com essa palavra, quando a gente ouve uma palavra de Deus na igreja, quando você lê esta palavra, ela tem que fazer arder o nosso coração. Nós temos que amar, nós temos que deixar esta palavra entrar em nós, tocar em nós. Abrir os nossos ouvidos espirituais. Senhor Deus, eu quero buscar a Ti, eu quero conhecer a Ti, eu quero viver com o Senhor através desta palavra. A palavra de Deus revela a vontade de Deus, de modo que devemos obedecê-la.
Temos inúmeros textos, domingo que vem a gente vai falar sobre isso, né? Uma coisa mais prática, onde a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? O ser como um todo, a mente, o coração e a volição, que é a vontade, precisa ser controlado pela palavra de Deus. Todo o nosso ser, Deus salva todo o nosso ser. Deus não salva só o nosso espírito, começa com, né, o novo nascimento, mas a vida com o Senhor Deus atinge a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade. Todo o nosso ser precisa ser controlado, né, guiado, alimentado, dirigido por esta palavra do nosso Deus. Amém? Bom, revelação. Tudo o que conhecemos sobre o cristianismo foi revelado por Deus. Não é invenção de homens, é uma revelação de Deus. Revelar, tornar público, descobrir. Como Deus se revela? Na natureza, né, sonhos, visões, na história e nas escrituras, né? Então, na natureza, Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Sonhos e visões. Nós cremos, se Deus é o Deus eterno, nós cremos que Deus também pode hoje usar sonhos, visões. Nós temos em José, né, Daniel, que revelava, que interpretava os sonhos, José que teve sonhos. Deus também, Ele pode usar hoje este meio, porque Ele é o Deus eterno, né? História, na história do mundo, você não vê apenas a ação de homens, apenas a ação de sistemas políticos, você vê a ação de Deus, Deus se revelando, né? E as Escrituras, que é a revelação máxima do Senhor Deus. E o ápice da revelação de Deus foi quem? Jesus Cristo, né? Texto aí de Hebreus, que você sabe de cor, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras. Deus falava a Abraão, já pensou? Não tinha a palavra escrita. Aí Abraão está lá, daqui a pouco, né, Deus vem e fala, Abraão, quero bater um papo, né? Adão lá no paraíso, né? Quer dizer, é uma coisa fantástica. Mas naquela época parece que Deus se aproximava mais dos homens de Abraão, de Jacó, do que hoje. Não, meu irmão, Deus é o mesmo Deus. Mesmo Deus que falava a Abraão, fala também a você e a mim. Aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, quando a Bíblia fala, quando o Novo Testamento fala últimos dias, é o nascimento até a volta do Senhor Jesus. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, a revelação máxima de Deus, né, o ápice. Você quer conhecer a Deus? Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? Muito bem. Revelação geral. Tem dois aspectos, revelação em geral em conteúdo, revelava para um grupo genérico de pessoas. Então, Salmo 19, de 1 a 4. Deus se revelando a todo mundo, não é só aos crentes, a todo mundo quem Ele é. E aí tem um exemplo básico. Também lá, voltando na minha história, tá, irmão? Desculpa, tá? No tempo lá que eu fiz seminário, tinha um casal, não eram casados, eles eram namorados. Eles foram para o seminário. Quando eles foram, eles já tinham uma definição que o ministério deles seria entre os índios. Não sei se o pastor Marco e a dona Wanda conhecem, o João Luiz Santiago e a Denise. Depois que fizeram o seminário, foram para o Instituto de Língua lá, se aperfeiçoar, e eles trabalharam décadas entre essa tribo que tem se falado tanto aí hoje em dia, Yanomamis. E a gente sempre deu assim, um apoio à nossa igreja lá em São Paulo, depois tal. E um dia, eles ficavam 3 anos na tribo, direto, 3 anos. Tinha uma geladeira que funcionava o motor à base de
querosene, negócio assim, não tinha luz, etc. E depois ele passava um ano aqui no Sul para tratamento de saúde, para ir nas igrejas, compartilharem o trabalho. Ele falou: Samuel, essa revelação geral de Deus é impactante, porque você pode ir numa tribo em que nunca se ouviu falar sobre Deus. Tudo bem, irmão, não se preocupe. Tudo bem, vê aí se é urgente, vai lá fora. Que nunca ouviu falar de Deus, que nunca ouviu falar do Evangelho, mas eles tinham um ser onde eles adoravam, ou era uma árvore, ou era o sol, ou era a lua, ou era muitos espíritos que eles não sabiam que eram espíritos, mas que eram, né? Então isso fala da revelação geral, por isso que Paulo diz que os homens são indesculpáveis de afirmarem que não conhecem a Deus. Esse texto de Romanos 1, 18 e 20 fala sobre isso, né? Por quê? Na criação de Deus, Deus se revela no sopro da imagem e semelhança de Deus. Mesmo com a queda, qualquer nação, ok, tem ateu? Tem, mas até os ateus têm fé, porque eles têm que ter fé para acreditarem que Deus não existe, né? Então, existe essa revelação geral. Deus se revela a todo o homem. Paulo diz lá em Romanos, se você ler esse texto, os homens são indesculpáveis de falarem que não conhecem a Deus, porque existe no interior do homem uma revelação geral de Deus. Povos que nunca foram alcançados têm um Deus, porque existe essa revelação, essa necessidade do homem ter, alguns dizem, o ser supremo, né? Ok? Por favor, irmãos, levanta a mãozinha aí, tá? Revelação geral. A revelação geral é o conhecimento que Deus dá de si mesmo a todas as pessoas, todos os lugares e a todas as épocas. É a autorrevelação de Deus manifestada a todo ser humano. Isso significa que todas as pessoas que passam por este mundo têm contato com a revelação geral de Deus. Os homens eles podem falar, não, foi um Big Bang, não, e etc, etc, mas esta revelação geral de Deus, o homem ele tem essa necessidade de um ser supremo nele. Revelação geral não fornece detalhes sobre a pessoa de Deus, as obras de Deus, os propósitos de Deus e a vontade de Deus. Em outras palavras, como o próprio nome diz, essa revelação é geral porque ela fornece apenas um conhecimento geral de Deus. Vamos usar essa palavra, talvez não seja correta, uma sensibilidade, uma necessidade, algo dentro do homem que ele precisa de um Deus, grande Deus, né? Deus é bom, Deus é misericordioso, mesmo quando o homem rejeita ele. Amém, irmãos? Aí nós temos revelação especial, no sentido de específica. A revelação especial é o tipo de revelação mais completa e detalhada que Deus fez de si mesmo. Através da revelação especial de Deus, proporciona ao homem um conhecimento claro acerca de sua natureza, sua vontade e propósito. É sua obra para a redenção do homem. Então, a revelação, né, especial de Deus, quando Deus revela quem Ele é, os seus ensinos, o seu propósito, o seu poder, aquilo que o homem necessita dele. Você tem o Evangelho de Jesus, você tem os profetas que revelam, né, essa necessidade específica de Deus em nossas vidas, ok? Os meios da revelação especial, os discursos. Muitas vezes as pessoas ouviram a voz de Deus lhes comunicando algo. No Antigo Testamento, frequentemente encontramos declarações como: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Então, uma revelação. Os profetas, eles recebiam esta palavra de Deus e, através de discurso, pregação, exortação, eles comunicavam a revelação de Deus. Assim diz o Senhor. Sonhos e visões, do Antigo ao Novo Testamento, Deus se comunicou de forma especial com certas pessoas através de sonhos e visões. No Novo Testamento nós temos também, né? Só você
Sinais específicos e eventos históricos. Algumas vezes Deus deu sinais específicos de sua presença e vontade, como caso de Gideão, por exemplo, né? Você lembra, né? Gideão, Deus vem, é você, Gideão, que eu vou usar para libertar. E Gideão, com a sua autoimagem ruim, eu sou pequeno, eu venho disso, eu venho daquilo, e Deus mostra, Deus faz aqueles sinais. Assim conforme Deus faz com a sua vida, irmão, né? Deus te mostra sinais. Às vezes Deus nos livra de coisas que a gente nem sabe, e Deus mostra os sinais de Deus para a sua vida através do seu dia a dia, né? Através de lutas, através de aflições, através de ganhos, através de perdas, Deus vai mostrando os seus sinais de o que Ele é, o que Ele faz na sua vida, o que Ele tem para a sua vida. Amém? Através de eventos históricos, Deus também se manifestou, como no livramento de Israel do Egito, na conquista da terra prometida, etc. Como Deus se manifesta, se revela na história. A história de Israel é um exemplo. O dia a dia do povo, a história do povo, e Deus se revelando. Cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, o juízo de Deus, e assim vai. Ok? Vamos lá. Teofanias. Teos é Deus, no grego, fanias é aparições. Foram manifestações visíveis de Deus nos tempos do Antigo Testamento. Todos os casos de teofania aconteceram em momentos decisivos da história da redenção. Também é importante ressaltar que as teofanias veterotestamentárias, né, do Antigo Testamento apontavam para a encarnação de Cristo, a teofania permanente de Deus para nós. Teofania, teo, Deus, fanias, aparições. No Antigo Testamento, quando você lê lá anjo com uma letra maiúscula, não era um anjo, era o Senhor Jesus vindo à terra para realizar alguma obra específica. Então, era modo de Deus se revelar. E a palavra de Deus escrita, Deus se revela de forma completa nos registros escritos. Registro de declarações na Bíblia. Isso é muito importante, porque isso traz confusão e meio das pessoas falarem que esta palavra de Deus tem erros, contradições. Quer ver? A Bíblia não mente, mas registra mentiras que outros proferiram. Nestes casos, não é a mentira que foi inspirada, mas sim o registro da mentira. Ok? Que tem gente que, isso daqui é uma contradição, né? Como é que Deus vai concordar com algumas coisas que os homens fizeram? Por exemplo, tem um texto, né, enigmático, né, difícil, que lá em Juízes tem um homem chamado Jefité, e ele faz um voto, e bababá, e aí muitos discutem, e aí o voto foi que se Deus livrasse daquela batalha, a primeira pessoa que ia aparecer na frente dele, ele oferecer a Deus. Deus concorda com isso? Né? O ensino de Deus de geral. Então, o voto de Jefité foi uma opção dele, mas o registro disso foi inspiração de Deus para aquele que registrou. Não é que Deus concorda, não é que Deus ensinou ele a agir assim, foi um voto que ele fez. Insensato ou não, aí tem muitas interpretações, só para a gente ter essa ideia, porque tem muita gente que, né, desacredita, ou até nós, alguns crentes, e nós às vezes não entendemos por que tem alguns registros, às vezes registros tão, né, íntimos, né? Ela registra que o insensato diz no seu coração, não a Deus, a declaração não foi inspirada, mas o registro dela sim, ok? Isso pode ser, isso é coisa que não vai aplicar na minha vida? Sim, porque quando você lê a Bíblia, você tem discernimento, está na Bíblia, mas Deus não aprova, Ele registrou para que a gente pudesse entender isso. Interpretação da palavra do nosso Deus, é o nosso último ponto hoje, tá?
Primeiro, dificuldade em entender por causa da limitação da linguagem humana. Eu não sei, né, lá no grupo da EBD, eu não guardei, que a gente tem aí para trocar ideias, etc. Então, teve alguém que postou, eu não consigo entender algumas expressões na Bíblia. Como é que diz que Deus odeia o pecado? Se Deus é santo, se Deus não tem pecado e o ódio é um pecado. Uma das dificuldades, primeiro, a Bíblia é um livro de narrativas. Né? Não é um livro pedagógico, não é um livro de matemática. Capítulo 1, a adição, 2, subtração, 3, divisão. Nós não temos na Bíblia assim, capítulo 1, quem é Deus? Capítulo 2, né, como Ele criou tudo. Capítulo 3, o que significa trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia é uma narrativa. Ela narra. E dentro da narrativa, nós temos, né, os ensinos. Então, é uma linguagem espiritual que nós tentamos traduzir para nós entendermos numa linguagem humana. Por isso que algumas traduções usam, por exemplo, lá em Gênesis, Deus se arrependeu. Mas Deus não é homem para se arrepender, né? Mas nós não conseguimos traduzir numa linguagem humana o pensamento completo de Deus, né? Entre aspas, o sentimento de Deus. Então, a palavra humana para descrever a tristeza de Deus, né, a angústia de Deus de ver o homem daquele jeito lá em Gênesis, foi a palavra arrependimento. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, as pessoas às vezes não conseguem entender isso ou aceitar, mas a interpretação da Bíblia tem essa luta. Nós temos que entender um Deus sobrenatural, como o pastor Marco falou, uma palavra espiritual, uma palavra celestial, um pensamento celestial numa linguagem humana. Olha só, olha como desce. E aí nós temos realmente textos que pode parecer contradição. E aí nós temos também a questão da interpretação da Bíblia buscando, né, a tradução das línguas originais. No português nós temos uma contradição, irmã Selma. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Lá em 1 de João 3,16 diz, não ameis o mundo. No momento Deus manda amar o mundo, no momento Deus manda não amar o mundo. Mas que mundo é esse? Né? Que mundo é esse? João 3,16 é o homem. 1 de João 3,16 é o sistema do mundo, é o modo de vida do mundo. Então, nós temos que buscar essa interpretação da palavra de Deus. Não é algo simples, irmãos, mas não é algo para desistirmos. Amém? Não é algo para nós abandonarmos esta palavra, porque tem essas dificuldades humanas. Segundo, achismos. Nós não podemos ler a palavra de Deus e falar, eu acho isso. Não, a palavra de Deus é o que ela é. É claro que muitos textos eu não posso interpretar literalmente, ou aplicar hoje. Por exemplo, uma das interpretações que Paulo diz sobre a mulher usar véu, é que naquela cidade, foi em Corinto, se não me falha a memória, as prostitutas tinham cabelo curtinho, para distinguir das mulheres sérias, né? Então, as mulheres usavam o véu para distinguir, uma das interpretações para isso. Então, hoje, todas as mulheres na igreja, na sua vida, têm que usar véu, né? Então, nós temos que ter essa interpretação do contexto, não esvaziar a palavra de Deus por causa disso, mas a interpretação. E os achismos hoje têm proporcionado desgaste da palavra, têm proporcionado ensinos errados, porque eu não posso interpretar, eu não posso pregar aqui o que eu acho, eu tenho que anunciar o que a palavra de Deus é, com interpretações sérias, é claro.
Cuidado com Deus me falou, né? Nós já compartilhamos isso. Eu creio que Deus fala. Você crê? Deus é um Deus eterno. O Espírito Santo agiu ontem, hoje. Mas nós temos que ter, às vezes, um filtro. Porque no meio de Deus me falou, tem muita coisa que não vem do Senhor Deus. Dicas para interpretar a palavra de Deus. Deixa a Bíblia interpretar a própria Bíblia, né? Você lê um texto, espera aí, eu não estou entendendo, eu estou com uma dúvida sobre esse versículo. O que né, a Bíblia no seu todo fala? Se a gente interpretar a Bíblia em alguns textos, só naquele texto, pode cair em um erro. O texto deve ser interpretado através do conjunto das Escrituras e nunca através de textos isolados. Sempre ter em vista o contexto, ler o que está antes e o que vem depois para concluir aquilo que o autor tinha em mente. Primeiro, procura-se o sentido literal, a menos que as evidências demonstrem que este é figurado. O maior exemplo disso é o livro de Apocalipse, né? Existem esses seres de 4 cabeças, não sei o quê, bababá. Então, em muitos momentos, é uma linguagem figurada, né? É uma forma de demonstrar a ação de Deus ou a ação dos inimigos de Deus. Ler o texto em todas as traduções possíveis, né? É algo que vai demandar esforço, né? Mas pelo menos 2, 3, para você escapar de erros. Amém, irmãos? Amém. Bom, vamos encerrar. Aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem para chegar a conclusões circunstanciais. Por exemplo, quem escreveu, qual o tempo e o lugar em que escreveu, por que escreveu, a quem se dirigia o escrito, o que o autor queria dizer. Amém? Eu espero que não tenha sido algo maçante, mas nós achamos, né, estudando, que seria importante para a gente entender tanto a complexidade desta palavra, mas como o real acesso que eu e você temos desta palavra. A palavra de Deus pode ser aos nossos olhos complexa, mas ela é necessária, ela é real, verdadeira, ela é atual, né? Hoje é um tema, né? Nós temos que ter uma Bíblia inclusiva. Nós temos que atualizar a Bíblia. Infelizmente, alguns estão com esses pensamentos que, indiretamente, né, o inimigo tem colocado para trazer descrédito a esta palavra de Deus. Amém, irmãos? Prometo que no próximo domingo vai ser algo mais prático, mas achamos importante para a gente ver a grandeza desta palavra de Deus. Esta palavra de Deus é grande, irmãos, irmão, é poderosa, né, é eficaz, ela limpa, ela cura, ela restaura, ela ensina, ela é a palavra do